Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja sobre as suas vidas, famílias, ministérios, que de um modo geral a mão poderosa e misericordiosa do Senhor esteja acessível a todos aqueles que nesse presente momento nos dão o prazer e a satisfação de nos acompanhar. Nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor e pagamos o preço em consagração para que este trabalho de alguma forma possa abençoar a sua vida. Vamos para o tema de hoje. Exclusão na igreja. Quando e como proceder? É correto a igreja expulsar um membro por motivo disciplinar? O que a igreja perde ou ganha ao negligenciar o recurso da exclusão? E qual é a fundamentação bíblica para adotar ou reprovar esta prática? Bom, eu gostaria, como sempre, me parece que é fundamental para toda e qualquer análise, busca da vontade de Deus para as questões da vida e, sobretudo, as questões da igreja, como é o caso de hoje, recorrer às Escrituras. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versos de 1 até o 13. 1 aos Coríntios, versos de 1 até o 13. Como normalmente eu peço aos irmãos, deem uma pausa no meu áudio e façam a leitura do texto, depois os irmãos voltem para continuar acompanhando o nosso áudio. 1 aos Coríntios 5, do 1 até o 13. Uma das doenças, irmãos, mais temidas na história da humanidade chama-se lepra. Certamente você já ouviu falar. Hoje é conhecida como hanseníase. No ano 2000, eu tive a oportunidade de pregar numa colônia de pessoas leprosas, na chamada área Itaquibacanga, que é uma localidade muito populosa, que fica dentro da ilha de São Luís, a capital do Maranhão. Eu me lembro bem, já são 17 anos isso, mas eu me lembro muito bem que eu me defrontei com as consequências trágicas de uma doença que desfigura o corpo humano. Eu descobri que, além dos danos provocados na pele pela bactéria em si, pior ainda são os resultados na insensibilidade nervosa. Em outras palavras, essa doença provoca uma dessensibilização que faz com que a pessoa se danifique e não sinta nada. O texto que nós pedimos aos irmãos para acompanharem e que nós vamos analisar, ele adverte contra uma doença que nós poderíamos chamar de lepra espiritual. É uma insensibilidade ao pecado, uma tolerância do pecado, tanto na família como na igreja. Trata-se de pecado não disciplinado. Quando não disciplinamos nossos filhos, nós os condenamos à insensibilidade ao pecado. Quando não disciplinamos os membros da família de Deus na igreja, nós os condenamos à doença contagiosa da lepra espiritual. O pai que não disciplina seus filhos, ele os condena a serem disciplinados pelo mundo afora. Quem não apanha em casa, debaixo de mão firme, mas amorosa do pai e da mãe, apanha lá fora, debaixo da mão muito mais severa e nem um pouco amorosa do mundo. O mesmo princípio, irmãos, ele se aplica à família de Deus. A ilustração predileta na Bíblia para a igreja é a de uma família. Assim como na família tem que haver disciplina se seus membros vão desviar-se do mal, também deve haver disciplina na igreja se seus membros vão temer a Deus e criar sensibilidade espiritual. Mas alguns rejeitam este princípio. Da mesma forma como alguns fazem campanha contra a disciplina corporal na família, há aqueles que creem que disciplina corporal, ou seja, disciplina aplicada pelo corpo de Cristo, é a antítese da graça, mas revelam uma compreensão distorcida da graça de Deus. Graça só faz sentido no contexto da justiça. Onde não existe justiça, a graça não faz sentido. Eu compreendo a disciplina, irmãos, como um exercício de amor e de graça, que liberta o pecador da escravidão do pecado. E aqui nós chegamos num texto que é polêmico. 1 aos Coríntios, que trata dessa questão da disciplina na igreja, que é o capítulo 5 de 1 aos Coríntios. E qual o contexto disso? Tendo tratado de problemas mais filosóficos de divisão na igreja, nos capítulos 5 e 6, Paulo ele fala sobre problemas ainda mais específicos, que são as dificuldades e as desgraças na família de Deus. Bem no final do capítulo 4,
Ele adotou a atitude de um pai espiritual carinhoso, um pai que ama tanto seus filhos que não admite que eles fiquem sem disciplina e sem correção. Isso está no capítulo 4, verso 14 e verso 21. Como o provérbio diz, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. A igreja, meus irmãos, é uma família. Por isso, 1 Coríntios 5 trata do difícil problema do que fazer com membros da igreja, a família de Deus que vivem em pecado. Como lidar com o pecado na igreja local? Assim como muitas igrejas hoje, a igreja em Corinto havia optado pelo caminho mais fácil. Em nome da graça e da tolerância, haviam decidido não fazer absolutamente nada para limpar a igreja do pecado. Talvez eles pensavam que, pelo fato de que o espírito já era salvo, não importava o que faziam com seus corpos. Talvez eles achavam que, uma vez que chegaram num patamar de compreensão espiritual da graça, eles tinham total liberdade para fazer com o corpo o que eles bem entendiam. Talvez eles tenham caído no erro do pré-modernismo, né? Uma vida sem absoluto, sem padrão, mas de tolerância total com o pecado. Todavia, quando Paulo ouviu o relatório de pessoas da casa de Cloe, como está lá em capítulo 1, versos 13, ele não se conteve. Ele escreveu esses capítulos do livro justamente para corrigir ideias erradas sobre a igreja, sobre o seu testemunho na comunidade e o lugar da disciplina na família de Deus. Aqui, nessa minha breve e humilde fala, eu quero atentar para 5 princípios da disciplina para a família de Deus na igreja local. E aí nós vamos descobrir que disciplina bíblica é uma questão familiar, que visa restaurar a reputação do evangelho e restaurar também o pecador ao Senhor. E o primeiro ponto, irmãos, é que a disciplina bíblica, ela envolve denúncia pública e apropriada do pecado. Leia o capítulo 5, versos de 1 a 4. Geralmente se ouve, foi a frase que Paulo utilizou, e que traz a ideia de que chegou a esse ponto, né? E ele deixa claro que o pecado foi abertamente ventilado na comunidade. O testemunho da igreja estava em jogo e com ele o nome e a reputação do Senhor Jesus Cristo. E as más notícias se espalham, irmãos. A situação envolvia imoralidade e a palavra ela pode até ser abrangente, tratando de qualquer tipo de fornicação ou aberração fora do plano de Deus para a vida sexual. Mas Paulo define aquele caso específico como sendo um caso de incesto. Possuir a mulher de seu pai. Parece que alguém da igreja, um suposto irmão, estava dormindo com a sua madrasta. Nós sabemos que foi com a madrasta porque ele não disse com sua própria mãe. Também parece que ela ainda era casada com o pai dele, porque é chamada de a mulher do seu próprio pai. Alguns acham que houve divórcio ou morte do pai, mas nós não sabemos. Mas conforme nós lemos no Velho Testamento, foi um ato de incesto, confusão e de desonra ao pai. Deuteronômio 27, 20, 22, 30, Levíticos 18, 6 e 8 nos dão prova disso. O que deixa o apóstolo ainda mais indignado é o fato de que nem entre os gentios pagãos alguém ousaria fazer tal coisa. Porque códigos civis daquela época proibiam esse tipo de prática. Mas a igreja em Corinto ficou tão orgulhosa por este exemplo de tolerância. O verso 2 mostra isso. A denúncia de Paulo, nos versículos que seguem, deixa muito claro que pecado público que envolve e que denigre o nome de Cristo na igreja local tem que ser tratado de forma pública e aberta. O cristão, ele é um pequeno Cristo na comunidade, intimamente associado com Cristo e com a igreja local. Nós somos vigiados pela comunidade ao nosso redor, gostando ou não. Não adianta varrer os problemas debaixo do tapete, como tantas igrejas tentam fazer hoje em dia, que é ignorar o problema na esperança de que vá embora. Ou ainda o que é pior, acobertar práticas pecaminosas daqueles que proporcionam para a igreja altos dividendos com seus dízimos e ofertas. Este pecado terá consequências terríveis no tribunal de Cristo, eu não tenho dúvida disso. Quando um pecado afeta o bom nome de Cristo na igreja local, ele tem que ser tratado de forma aberta e de forma definitiva. E o apóstolo diz: andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Em vez de confrontar o pecado e o pecador, em vez de lamentar, a palavra é forte, traz a ideia de luto num velório, como se um membro da família tivesse morrido. Eles andavam estufando o peito como se fossem pessoas boas.
Por algum deslize incompreensível, eles achavam que o amor cobre multidão de pecados, mas não pecados confessados, e sim abertos, públicos e sujos. E o tempo todo, o leproso estava contaminando o corpo, a família da igreja local e também o nome de Jesus. Os irmãos devem lembrar, no Velho Testamento, o exemplo de Eli, Samuel, Davi, pais de família que condenaram seus filhos à lepra espiritual por não confrontarem, corrigirem e disciplinarem seus filhos. Que fosse tirado do vosso meio, foi o que Paulo disse. Como devia ser tratado esse pecado aberto e público? Os versos 2, a parte B do verso 2 até o verso 4, mostram o caminho da disciplina. Parece muito duro, abrupto e até mesmo precipitado. Por que Paulo não aconselhou 3 visitas na casa do ofensor? Por que ele não seguiu os passos de Mateus 18, por exemplo? Por que ele não paparicou o pecador para ver se ele voltava para a igreja? A Bíblia não diz que nós não devemos evitar julgar o nosso irmão? Pois bem, ao invés de tudo isso, Paulo julga o ofensor e afirma que está fazendo isso dentro da autoridade do nome de Jesus, conforme o próprio Jesus faria. Nós temos que entender que a Bíblia nos manda não julgar os motivos e as motivações do coração do irmão e do ministro do Evangelho, mas nos chama, sim, para julgar pecado, discipliná-lo quando se encontra na família de Deus. A disciplina tem que ser severa em casos de pecados graves, porque os resultados de não disciplinar são muito piores. Mateus 18, versos de 15 a 20, diz que quando o irmão peca contra ti, devemos primeiro abordá-lo particularmente, depois com uma testemunha, finalmente para a igreja toda. Gálatas 6:1 também nos instrui a abordar um irmão que for surpreendido numa falha para corrigi-lo e restaurá-lo. Mas repare que os textos tratam de pecado particular, um pecado inesperado, que ainda dá para resolver entre os dois e que não envolve a liderança da igreja. 1 Timóteo 5, 19 e 20 deve ser lido para entender isso. Mas em 1 Coríntios 5, o ofensor já sabia que estava errado e pecava mesmo assim. Pecado aberto, claramente conhecido como pecado, mas repetidamente cometido por um suposto irmão que não se arrepende, membro da família, merece uma disciplina imediata, severa e pública. Em 1 Coríntios 5, Paulo lida com um pecado que envolveu o nome de toda a igreja. Um pecado suficientemente grave, em que o pecador não se arrependeu. Paulo pula todos os passos de Mateus 18 e vai diretamente para o único passo que, nesta altura, seria capaz de restaurar o ofensor e o nome da igreja. Parece ser o caso quando se trata de pecado aberto, claramente conhecido como pecado, mas sem arrependimento, como no caso de imoralidade. No verso 11, alguns exemplos de pecados que merecem esse tipo de tratamento estão ali alistados. Impureza sexual, avareza, que é a falta de ética nos negócios, idolatria, a maledicência, a famosa fofoca que nós já discutimos aqui no grupo, a beberrice, o roubo. Nós entendemos esse princípio na prática, se não na teoria. Imagine o pai chamando seu filho de lado e dizendo: filho, sei que nunca te falei, mas arrancar todo o cabelo da sua irmã não é coisa boa. Agora quero que você se sinta nesta cadeira, por 5 minutos e reflita sobre a sua vida. Da mesma forma, existem casos na igreja que são suficientemente sérios, que envolvem disciplina imediata e severa para preservar a reputação de Jesus Cristo associada à igreja local. É interessante que Paulo vai um pouco além. Em 1 Timóteo 5, 19 e 20, ele deixa claro que pecado na vida de uma figura pública na igreja, um líder espiritual, também precisa ser tratado abertamente, mesmo que o pecado fosse particular, justamente para que todos aprendam a seriedade do pecado e a responsabilidade de ser um embaixador de Deus diante dos homens. Eu não vou mudar o foco do assunto e espero em Cristo, sei que teremos a oportunidade de falar especificamente sobre pecados praticados por pastores, mas eu quero logo me adiantar aqui e dizer para os irmãos que consequências de pecados praticados por pastores são bem diferentes daqueles praticados por irmãos comuns da igreja. E a forma de lidar também. Um pastor não pode jamais tropeçar em pecados que envolvam a credibilidade e a reputação da obra de Deus.
Mas aqui uma palavra de cautela, irmãos. Quando nós falamos em tratar publicamente o pecado, isso não quer dizer que vamos falar publicamente tudo que o pecador fez. Efésios 5,12 diz que é vergonhoso falar abertamente sobre algumas coisas que pecadores fazem aos ocultos. Nós temos que tomar muito cuidado para não fazer do pecado uma isca atraente, uma curiosidade ou mesmo um escândalo ainda maior na igreja. Algumas igrejas não têm sabedoria e fazem isso, e as consequências costumam ser bem piores. Se você ler o capítulo 5 de 1 Coríntios, versos 1 e 2, e também os versos de 6 até o 8, você percebe que a disciplina bíblica ela visa preservar a igreja. A princípio, com o testemunho da igreja. Ela visa preservar esse testemunho diante daqueles que estão fora dela. Paulo deixa claro que o pecado ele se tornara público no versículo 1 e que eles deveriam ter lamentado isso no versículo 2 e que a presença do pecado no meio deles iria contaminar a igreja toda. É o que está nos versos 5 e 6. Nós temos que lembrar da posição da igreja no primeiro século, irmãos. Foi uma entidade totalmente inédita, desconhecida, considerada esquisita, ou pior, uma seita perigosa. Qualquer boato ou crítica poderia prejudicar o testemunho de Jesus e condenar milhares para o inferno. O pecado na vida do crente não é uma brincadeira. Nós temos que ser zelosos pelo nome de Cristo, pois o destino de todos ao nosso redor depende disto. Haja vista aquilo que tem acontecido na nossa sociedade. Como é difícil pregar o evangelho hoje devido à reputação da igreja ter sido lançada na lama por conta do mau testemunho, por conta das práticas deploráveis, abjetas e condenáveis de uma meia dúzia de falsos pastores que na lama estão lançando o nome daqueles que fazem a obra de Deus de forma zelosa e honesta. Nós somos faróis no meio de um mar em tempestade, irmãos. A única esperança de vida para pessoas afogando no pecado. Se a lanterna apagar ou ficar suja, o que será deles por toda a eternidade? Sujeira na igreja não é brincadeira, é uma responsabilidade eterna. E Paulo não tolerava aqueles que toleravam o pecado aberto no meio da igreja. Assim como os pais precisam obedecer a Deus na disciplina dos seus filhos, os líderes da igreja, e aqui eu sei que muitos me escutam, eu tenho muitos pastores aqui me ouvindo nesse presente momento, precisam obedecer a Jesus na disciplina de seus membros. Nós não temos escolha, a não ser que queiramos desobedecer a Deus. Na disciplina dos nossos filhos, fazemos isso. Quando o filho erra, falamos. A resposta é sempre uma resposta disciplinar. Não é diferente na família de Deus também. A disciplina, irmãos, ela também visa purificar a igreja e proteger os próprios membros de serem contaminados com o pecado. Os versículos de 6 a 8 nos mostram isso. A lepra, ela é uma doença contagiosa, como os irmãos sabem. Por isso, nos tempos bíblicos, a pessoa leprosa ficava afastada dos outros. Mas não é uma doença facilmente contraída. Existe contato prolongado e íntimo com a pessoa infeccionada. Eu creio que é por isso que Paulo exige que o pecado seja tirado do meio dos irmãos, para não contagiá-los com a lepra espiritual. A disciplina, ela visa espalhar o temor de Deus no coração de todos. Veja 1 Timóteo 5, de 19 a 20. A presença do pecado abertamente tolerado pela liderança da igreja barateia a graça, anula a santidade e a soberania de Cristo e mina o propósito da igreja. Outros pecadores vão ser influenciados, assim como um pouco de fermento na massa de pão eventualmente espalha para permear tudo. O pecado, ele espalha quando ele é tolerado na igreja. O mau exemplo de um contaminará os outros. Um fruto podre contaminará toda a cesta de frutos. Um câncer não detectado e tratado vai espalhar-se e comprometer a saúde de todas as células do corpo. Talvez por isso nós encontramos tantas igrejas doentes hoje em dia. Perdemos o hábito da disciplina bíblica e familiar na igreja. Mas disciplina bíblica séria, graciosa, servirá como lição para os demais. Manterá a santidade providenciada pelo sacrifício de Cristo, como está no versículo 8. Assim como o irmão mais novo aprende quando vê seu irmão sendo disciplinado, assim como o simples em Provérbios pode aprender quando vê o tolo sendo disciplinado, da mesma forma a igreja aprende a correr do pecado quando vê disciplina bíblica levada a sério. Essa é uma das maiores carências que eu vejo hoje na igreja. Aqui no Brasil, não se ouve mais de disciplina na igreja local. O medo, até mesmo de processos, de litígios,
já é tão grande que as igrejas não estão mais disciplinando seus membros. O medo também de perdê-los, de desagradá-los, existe tanta concorrência, e a verdade é que é isso mesmo que está havendo. Hoje você encontra numa mesma rua 3, 4 igrejas. O medo da concorrência, da perda da ovelha e dos impactos financeiros que isso causa está fazendo com que muitos pastores tolerem pecados deploráveis dentro da igreja. E, infelizmente, a igreja no Brasil caminha nesta direção. A disciplina bíblica, irmãos, é importante considerar, com base nos versículos de 9 a 13, que ela se restringe à família de Deus. Paulo deixa bem claro que disciplina começa com a família de Deus, pelo menos com aqueles que têm algum vínculo com a igreja local. Na família, minha responsabilidade é disciplinar meus próprios filhos e não os filhos do meu vizinho. Os pais deles é que têm que cuidar deles. Já tenho muito trabalho cuidando da minha própria casa. Da mesma forma, a família de crentes em Corinto foi responsável por disciplinar os seus próprios membros, não os de fora. Havia uma dúvida entre os irmãos coríntios quanto a isso, por causa de uma carta anterior que o apóstolo havia escrito, mas que não existe hoje. Ele tinha comentado que, por manter o testemunho da igreja limpo, os crentes não deviam se associar com os impuros. Mas ele nunca quis dizer que eles deviam separar-se dos impuros do mundo, mas dos impuros da própria igreja. É uma ironia, né? Nós nos separamos dos pecadores do mundo, que deviam ser alvos de evangelismo, e não dos pecadores da igreja, que são alvos de disciplina. Disciplina começa com a casa de Deus. Somos uma família e a família cuida dos seus membros, advertindo-os e disciplinando-os para não caírem nas armadilhas do diabo. Mas nós não nos separamos dos incrédulos. Ninguém espera que eles viverão a vida cristã. O seu mau testemunho não afeta em nada a reputação de Cristo na igreja. Encontramos muitos cristãos hoje que ficam mais preocupados em limpar o mundo do que limpar a igreja. Fazem marchas para Jesus, campanhas políticas, abaixo-assinados e muito mais na tentativa de limpar a sociedade. Outros afastam-se totalmente dos incrédulos e formam seus pequenos clubes evangélicos para não ter que lidar com a sujeira do mundo. Mas Paulo diz que a limpeza deve começar na nossa casa e não na rua. Deus há de julgar os que são de fora, mas ele deu para nós a responsabilidade de cuidar da nossa casa. Disciplina é coisa de família para seus membros e não os filhos do mundo. Mas o que é, irmãos, enfim, essa disciplina bíblica? O texto ele deixa muito claro que é exclusão dos benefícios da comunhão da igreja, visando uma restauração da reputação de Jesus e do pecador à comunidade. Olha só, a separação do pecador, capítulo 5, versículo 2, ele tem que ser tirado. O versículo 5, entregue a Satanás, isso aí dá muita polêmica também, mas agora não é o caso. O versículo 7, lançai fora. O versículo 11, nem comais com essas pessoas. O versículo 13, expulsai. Trata-se de um ato formal, de um ato público, unânime da igreja local, em nome de Jesus, conforme a palavra dele e como ele faria. Mateus 18, de 18 a 20, diz que quando 2 ou 3 concordam sobre uma questão de disciplina, como testemunhas, Deus estará no meio deles, afirmando a disciplina. Assim como a pessoa leprosa ele foi mantido à distância para não contaminar os outros, o pecador precisa ficar fora da comunidade local. Naquele contexto, amados, exclusão da comunhão da igreja foi muito sério. As pessoas já haviam sido marginalizadas por terem aceito a Cristo. Seria difícil voltar para seus velhos amigos. Ao mesmo tempo, diferente do que acontece nos dias de hoje, eles não podiam simplesmente transferir sua membresia para uma igreja na esquina. Não havia outra igreja na esquina. Fora significava fora mesmo, exposto ao mundo, na esfera do diabo, sem amigos, sem apoio, sem comunhão, considerado como um leproso pelos irmãos da igreja. Esse tratamento de choque foi feito justamente para fazer com que o pecador caísse em si, sentisse o peso da sua idiotice no seu caminhar e voltasse correndo humildemente para a comunhão e a proteção da igreja. Paulo usa a expressão entregue a Satanás. Ele quer que o ofensor seja tirado do círculo de proteção e comunhão, que é a igreja local, removido de debaixo do guarda-chuva de proteção divina da igreja e colocado exposto às chuvas diabólicas.
O processo ele deve ser tão doloroso, tão prejudicial à saúde espiritual, emocional e física do homem, que mesmo sofrendo destruição física, a sua alma encontrará salvação eterna. É difícil entender esse processo, mas nós sabemos que há disciplina física por pecado, às vezes levando até a morte. Veja 1 João 5, 16, 17 e 19, 1. Veja 1 Coríntios, irmãos, 1 João 5, 16 e 17 e 1 João 5, 19. 1 Coríntios 11, 30, Tiago 5, 13 são textos que confirmam isso. Mateus diz que seria tratado como publicano e pecador, ou seja, alguém totalmente repudiado e rejeitado, não como alguns dizem, torcendo as escrituras, que devia ser paparicado para atraí-lo de novo para a fé. E a restauração, a gente vê no versículo 5 do capítulo 5, que existe uma diferença entre castigo e punição. Na família, nós não punimos os nossos filhos, nós não nos vingamos deles, nós não procuramos o mal, mas o bem deles. Nós não procuramos envergonhá-los desnecessariamente. Da mesma forma, a disciplina na família de Deus visa restaurar seus membros para a comunhão plena com a família de Deus. Não fazemos isso para machucar, envergonhar ou ferir, mas para restaurar. Mas restauração envolve dor. Por exemplo, Provérbio 19, 19 diz: homem de ira tem de sofrer dano, pois se tu o livrares, voltará a repeti-lo de novo. Assim, irmãos, restauração acontece em dois níveis. Restaurar a reputação de Jesus na comunidade local, como está nos versículos 1 e 2, restaurar o pecador à comunhão com Jesus e com a comunidade local, como está no versículo 5. É aqui que nós encontramos a graça de Deus. Mesmo que um membro da igreja tenha sujado o nome de Cristo e da igreja local, mesmo que isso tenha prejudicado a reputação da igreja na comunidade, ainda existe esperança para este pecador. A disciplina bíblica visa preservar o testemunho de Cristo na comunidade, mas também visa restaurar o pecador. Queremos punir, queremos nos vingar pela vergonha que causou a nós, a igreja e a Cristo, mas temos que perdoar quando há arrependimento genuíno. E 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 2, de 5 a 11, é um texto muito importante que não pode ficar fora dessa discussão. Na disciplina bíblica tem que haver equilíbrio. Somos severos, públicos e imediatos na disciplina, mas também somos graciosos e imediatos na expressão de amor quando o pecador se arrepende. Satanás também pode usar o excesso de disciplina para derrubar a igreja e seus membros. Não sabemos se a mesma situação está em vista em 2 Coríntios no capítulo 2, mas o princípio se aplica. O que constitui arrependimento genuíno, meus amados? À luz de 1 Coríntios 5 e 2 Coríntios 2. Além da experiência de disciplina no contexto do lar, eu quero aqui sugerir o que envolve. Primeiro, confissão do pecado, dizer a mesma coisa que Deus diz sobre ela sem desculpas. Segundo, humildade e pedir perdão. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Terceiro, tristeza genuína, não porque foi pego, não porque a máscara caiu, mas a ficha precisa cair da seriedade da ofensa, o reconhecimento do peso do pecado. Quarto, meus amados e queridos irmãos, submissão à disciplina estabelecida pela igreja local. Quando há dúvida, devemos errar ao lado da restauração, sem ser cínicos ou céticos, mas também sem ser pessoas sem inteligência e sem sabedoria para lidar com essas situações. E finalizando, meus irmãos, é importante que nós entendamos que Paulo não dá a opção de um meio termo aqui. O pecador não arrependido deve ser totalmente excluído, tirado do meio da igreja, para não continuar sujando o nome da igreja. Agora, cautela. Mais uma vez que ele esteja restaurado, ele não dá a opção de ter o homem na igreja, mas ainda tratado como publicano. Francamente, não vejo espaço para essa posição nas Escrituras. Se está fora mesmo. Se está dentro, deve ser recebido, acolhido, perdoado e abraçado, mesmo que seu pecado ainda implique em limitações quanto ao envolvimento nos ministérios da igreja. Na família, recebemos o filho arrependido de volta, com braços abertos, com carinho e afirmação de amor. Mas também há consequências. Perde certos privilégios por um tempo. Também não possa brincar fora ou assistir tal programa ou passear com um amigo,
continua filho, não deve ficar de castigo e afastado, mas perde determinados privilégios. A lepra espiritual, meus irmãos, é uma doença fatal se não for tratada. Insensibilidade ao pecado acaba destruindo a igreja local de dentro para fora. Torna-se uma igreja desmembrada, deficiente, insensível e paralítica. Portanto, a exclusão deve ser um instrumento utilizado pela igreja quando se trata de um pecado praticado de maneira contínua, quando não se tem respeito e consideração pela reputação ao Evangelho. Este ato disciplinar deve ser praticado visando preservar a reputação do Evangelho, da igreja e restaurar o pecador. As igrejas que não estão praticando a disciplina da exclusão, quando necessária, estão contribuindo para o inferno. E por conta disso, temos esse atual quadro de anemia, quando não de lepra espiritual, predominando em muitas igrejas. Que o Senhor nos livre deste mal, que o Senhor abra os nossos corações e o nosso entendimento para compreender o valor e a verdade da sua palavra. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.